Pessoal, Pastor Ramon aqui, né? Tem muito tempo que eu não gravo nada, né? Minha intenção era voltar a gravar os vídeos em fevereiro, mas depois que eu dei uma lida aí na resolução 258 do Conanda, não consegui. Eu tive que improvisar aqui e quero comentar com vocês aí essa resolução estranha, essa resolução ilegal, essa resolução de morte, né, que o Conanda aí presenteou nas famílias brasileiras nas vésperas de Natal, né? Querido, é interessante que o artigo 7º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz o seguinte: a criança e o adolescente têm o direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O Conanda deveria ser um dos órgãos que zela por isso, né, um nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso das nossas crianças. Mas essa resolução 258 ela é exatamente o contrário disso, né? Uma resolução que cheira sangue, uma resolução cruel e ilegal, né? A Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude, eles soltaram uma nota e lembraram muito bem, né, a ilegalidade dessa resolução, porque o Conanda ele tem natureza administrativa, ele não tem natureza regulamentadora, ele não deveria ir além das leis já regulamentadas, mas essa resolução, né, ela traz coisas, ela passa por cima do judiciário, ela redefine a ideia de incapacidade civil, então muitas falhas aqui, né? Mas antes de eu olhar o que a resolução tem, eu quero olhar com você o que a resolução não tem. A resolução não tem a palavra aborto. Interessante, né? O tempo todo ele fala de interrupção legal da gravidez, mas não fala em momento nenhum a palavra aborto, né? A gente está vendo essa construção acontecendo, né? A palavra aborto ela já tem ela traz paixões, né, junto com ela, sentimentos ruins, então ela tem sido substituída por eufemismos. E aqui você tem o tempo todo interrupção legal da gravidez, mas em momento nenhum você tem a palavra aborto. Parece que essa tentativa, né, de mudar a linguagem está a todo vapor. Uma outra coisa que você não tem aqui nessa resolução também não tem nenhum instrumento de perseguição do agressor. Você tem aqui várias coisas, o tempo todo tem um tom de celeridade, você vê essas palavras, né? Você ir com celeridade, imediatamente, tem várias palavras assim, naquela ideia de que, olha, o aborto ele tem que ser realizado rápido, mas você não tem nenhum instrumento de perseguição de quem cometeu o crime, né? Perdão. A nota vai falar de vítimas de violência sexual, mas não tem nenhum instrumento de perseguição. Parece que a única forma de combater violência sexual é através do aborto, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nessa resolução, vou pôr ela aqui do lado. Está aqui, resolução 258, 23 de dezembro de 2024, né, meus irmãos? Véspera de Natal, né? Parece que é para aumentar ainda mais a crueldade do ato, se faz isso. Mas vamos começar olhando aqui o que diz esse artigo 2º, né? Ele define, né, ele define os termos, né, que vão ser tratados na nota. E aí ele fala da interrupção legal da gestação. E é interessante que quem me acompanha aqui sabe, eu falo várias vezes, não existe aborto legal no Brasil. Isso é um erro que às vezes até os conservadores caem nele, mas não há. O que existe no Código Penal, artigo 128, parágrafo 2º e 1º, né, parágrafo 1º e 2º, são excludentes de punibilidade, são situações onde o aborto não é punido. Existem, por exemplo, também situações em que o furto não é punido. E mesmo assim você não ouve ninguém falando de furto legal no Brasil, né? Não existe, ninguém fala sobre isso. O aborto do mesmo jeito, não existe aborto legal no Brasil, não existe interrupção legal da gestação. Isso aí é uma tentativa de descriminalizar por meio da linguagem, né? Porque todo aborto é crime, o que existe são apenas excludentes de punição. E é interessante que ele coloca aqui, né, então, a interrupção voluntária da gestação nos casos previstos em lei, e ele fala gestação decorrente de violência sexual. E não é isso que diz o Código Penal. O Código Penal, no artigo 2º, fala, artigo 128, parágrafo 2º,
fala de gravidez resultante de estupro. E por que é importante, né, fazer essa distinção? Porque violência sexual tem um escopo muito maior, né? Procura na internet a definição de violência sexual, principalmente que foi uma lei sancionada pela Dilma, né? Aumentou o escopo dessa ideia de violência sexual. Então, isso aqui já está errado, não é isso que diz o Código Penal. Ele fala de violência de estupro. Mas, bem, continue aqui, vamos aqui ao parágrafo 9º, né? Gestação decorrente de estupro de vulnerável. O que é isso? E aqui ele define a ideia de vulnerável. Toda gestação de criança ou adolescente de até 14 anos, conforme o disposto no artigo, e aí vai, né, sendo irrelevante a análise sobre o consentimento ou não. Então ele define, veja bem, isso aqui é importante lá na frente. O próprio documento define a incapacidade, né? Quem que é o vulnerável? O vulnerável é aquele que está abaixo de 14 anos. Aqui eu fiz questão de citar, né, que quando ele fala de notificação compulsória, né, o que é essa notificação compulsória? E aí ele fala, a notificação sigilosa, contínua dos casos suspeitos e confirmados de violência sexual. Mas aí ele vai e faz uma nota, olha, essa notificação aqui não se destina à denúncia. Então você vê, as pessoas, as autoridades, elas vão ser comunicadas só para gerarem dados, mas não existe aqui um instrumento de perseguição do criminoso, né? Não se destina. Então vê bem, esse é o ponto. Não há o pedófilo aqui, né, o estuprador, ele está, segundo essa resolução aqui, ele está saindo completamente ileso. Isso vai aparecer outras vezes no documento, né? Olha aqui quando ele fala do acesso a informações sobre interrupção legal da gestação deve ser garantido por todos os atores do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, sendo vedada conduta diversa com base em convicções morais, políticas, religiosas ou crenças pessoais. Você sabe o que é isso aqui? A minha nota já denunciou aí, né? Isso aqui diz que a menina que chegar lá procurando o serviço de abortamento, ela pode ser orientada sobre o aborto, mas ela não pode receber aconselhamento pró-vida. Isso não é só esse artigo aqui também, não é só esse parágrafo. Em vários outros momentos dessa nota, você vai ver esse tom proibitório, né, do aconselhamento pró-vida. É como se o único aconselhamento válido fosse o aconselhamento, vou chamar de pró-morte, né, o aconselhamento a favor do aborto. Eu grifei esse, mas tem vários outros momentos que proíbe o aconselhamento pró-vida, né? Veja bem, olha aqui, esse aqui é interessante também, né? Campanhas de sensibilização, desenvolver campanhas de conscientização pública sobre os direitos sexuais e reprodutivos da criança e adolescentes, destacando o direito à interrupção legal da gestação. Vê que aqui agora o aborto ele já nem se torna legal mais, agora ele é um direito, né? Já não é mais só uma questão de legalidade, mas agora também é uma questão de direito, como se o aborto fosse um direito, né? Não existe isso no nosso ordenamento jurídico. Artigo 7º, as instituições do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, isso vai se tornar uma sigla lá depois, devem promover a capacitação obrigatória e periódica dos seus profissionais. E como é que é a capacitação? Abrangendo os direitos da criança e do adolescente, a interrupção legal da gestação, técnicas avançadas de escuta especializada, prevenção à revitimização e o reconhecimento de situações de violência sexual com base em evidências científicas atualizadas e práticas humanizadas. Então você vê que as pessoas que vão fazer parte desse sistema serão profissionais treinados na cultura pró-aborto, né? Além de haver uma proibição do aconselhamento pró-vida, você vai ter os atores envolvidos nessa causa, todos treinados na causa pró-aborto. Olha esse outro aqui. Isso aqui é absurdo. A ausência dos pais ou responsáveis legais não impede o pleno exercício do direito à informação de crianças e adolescentes, sendo obrigatório que todas as informações e esclarecimentos sobre interrupção da gestação sejam fornecidas de forma clara e acessível. O que é isso aqui? A criança chegou e, independente do pai, da mãe ou de qualquer responsável legal, ela vai ser orientada. E nós já vimos que o perfil do orientador vai ser um perfil pró-aborto. Então, imagina só, gente,
orientação de uma pessoa incapaz, de um vulnerável, sem a presença do seu responsável, isso não é só orientação, isso é indução. Né? A pessoa vai ser induzida ao aborto nessa situação. Veja bem, você está proibindo o aconselhamento pró-vida, você está incentivando o aconselhamento pró-aborto e você ainda está criando instrumentos para indução da cultura pró-aborto. Isso aqui é gritante, né? Nós precisamos aí que os nossos legisladores observem isso e realmente parem essa loucura. A interrupção legal da gestação é um direito humano da criança e do adolescente vítima. Veja bem, o tempo todo tem essa ideia de colocar o aborto como um direito. Aborto não é direito humano, o aborto é contrário aos direitos humanos, como algo que mata um ser humano, pode ser a favor dos direitos humanos. Não existe direito à morte, não existe direito de matar. Isso é completamente, é antessala do manicômio isso aqui. A gestação em crianças e em adolescentes é um processo que representa risco à saúde física, psicológica e mental, pode resultar em impactos sociais no pleno desenvolvimento, aumento do adoecimento, incapacidades e mortes. E aí ele vem aqui nesse parágrafo segundo, a interrupção legal da gestação para crianças e adolescentes constitui parte das ações de prevenção à morbidade e mortalidade. Se você também já acompanha meus vídeos, você sabe que isso aqui não tem base estatística e científica nenhuma. O que nós sabemos é o contrário. Aborto, ele não previne doenças, ele não previne morte, não existe base estatística para isso. Ao contrário, a base estatística que nós temos é que o aborto causa problemas psicológicos, problemas de saúde. O aborto ele é perigoso, principalmente dependendo da idade gestacional. Então isso aqui é uma declaração de militância, né, ideológica, não é uma declaração baseada realmente em evidências, é em pura ideologia. Agora, olha isso aqui também. Identificada a gravidez decorrente de violência sexual, o órgão do SGD, que primeiro receber o relato, encaminhará a criança ou adolescente direta e imediatamente ao serviço de saúde para realizar o procedimento. Então, ou seja, essa ideia que eu falei da celeridade, né, direta e imediatamente, não vai ter nada. Rompam-se todas as barreiras, imediatamente essa criança tem que ir lá. O ar aqui é que realmente, mesmo sem a presença dos pais, né, mesmo sem a presença dos responsáveis, essa criança tem que ser encaminhada. Olha a outra aqui. A criança ou adolescente tem o direito a ser acompanhada em todos os procedimentos necessários à realização da interrupção da gestação, mas olha quem que vai acompanhar. Por um integrante do órgão de sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, aquele que foi treinado, né, na cultura pró-aborto, se assim desejar, para que possa oferecer suporte emocional e garantir a proteção da criança e do adolescente sem prejuízo do acompanhante previsto no artigo 23. Então veja bem, isso aqui para mim soa mais como, olha, arruma alguém aí para escoltar essa criança para que no meio do caminho ela não mude de opinião e não desista do aborto, né? Eu brinquei, esse documento aqui parece que se você espremer, ele sai sangue, né? Parece que existe um desejo por sangue aqui horroroso. Veja bem, artigo 17. Todos os casos suspeitos ou confirmados de violência sexual contra crianças e adolescentes devem ser objeto de comunicação externa sigilosa, não identificada, às autoridades policiais de maneira contínua e sistemática, com o objetivo de, olha os objetivos, contribuir para o conhecimento da magnitude das violências que afetam crianças e adolescentes, né, gerar dados, né, fornecer subsídios para definição e aprimoramento de políticas públicas voltadas à prevenção, proteção e enfrentamento de violência sexual. Então, essa comunicação aqui também não visa, né, perseguir o pedófilo. Eu coloquei aqui a defesa do pedófilo, né? Não há nada sobre a perseguição do agressor e isso continua durante toda a nota. Outro ponto. É expressamente vedado aos atores do serviço que estiverem atendendo a criança ou adolescente o compartilhamento de informações da criança ou do adolescente com atores externos ao SGD, exceto sob expresso consentimento da criança ou adolescente,
sendo permitido o compartilhamento dessas informações apenas nas hipóteses legais previstas sob a pena de responsabilização ética, civil e penal. Ou seja, o médico que se atrever a denunciar o crime, ele corre... Isso aqui é uma ameaça aos médicos. Olha, se vocês veem, não se metam, né, não denunciem, porque vai ter perseguição para vocês. Olha esse outro. A criança e o adolescente possuem direito à autonomia, à privacidade, à confidencialidade no atendimento, de acordo com o seu estágio de desenvolvimento, e olha só que absurdo, inclusive em relação a seus pais ou responsáveis legais, sendo prioritária a preservação da sua saúde e bem-estar físico e psicológico. Ou seja, é sigilo dos pais. Imagina, o seu filho está relatando violência sexual, vai realizar um aborto, sua filha, né, vai realizar o aborto, e você sequer fica sabendo disso. Olha que coisa horrível. De novo, é a antessala do manicômio esse documento. Artigo 21. É dever do Estado e da família e da sociedade respeitar a autonomia de crianças e adolescentes em relação ao exercício de seus direitos, abstendo-se de qualquer ato que constranja, ameaça ou provoque medo, vergonha ou culpa em decorrência da decisão de interromper a gestação. Consideram-se abusivos atos praticados no exercício do poder familiar que exponham a criança ou adolescente a risco à saúde, e isso aqui é muito amplo, né? A definição de saúde é muito ampla, segundo a OMS, integridade física e psicológica na contramão de seus superiores interesses. Ou seja, isso aqui é proibição do aconselhamento pró-vida e uma diminuição do poder familiar. O poder familiar aqui, ele é colocado abaixo do poder do Estado. Artigo 26. Nos casos de divergência entre a vontade da criança e dos genitores ou responsáveis, os profissionais do SGDCA devem proporcionar um ambiente acolhedor e apropriado para ouvir os pais ou responsáveis legais, sendo priorizado o apoio e o respeito à vontade expressa da criança e do adolescente. E aí completa com um parágrafo único. Persistindo a divergência, os profissionais devem acionar a Defensoria Pública e o Ministério Público para promoção de orientações legais sobre o direito da criança ou adolescente e sobre os procedimentos a serem seguidos, adotando medidas legais caso o conflito seja insuperável. Ou seja, se os pais não quiserem, a criança quer, o Estado precisa ir lá e garantir o aborto segundo, o desejo da criança. Olha esse outro. Nos casos mencionados no disposto acima, não há previsão legal para a figura de curadoria do feto. O que é isso? É aquela ideia de proteção de alguém que esteja lá para proteger o direito da criança na barriga. Isso aqui me parece contrário ao artigo 5º da nossa Constituição, que fala do direito inviolável à vida, Mas seria apenas mais uma ilegalidade. Agora, a partir do artigo 40, do artigo 30 aqui, as coisas começam a ficar estranhas. Mais estranhas, É direito de toda criança ou adolescente ser atendida no âmbito do Poder Judiciário por magistrados, servidores e técnicos responsáveis pela realização da escuta especializada e do depoimento especial capacitados em temáticas relativas aos direitos humanos, direitos da criança e dos adolescentes, enfrentamento à violência sexual e direitos sexuais e reprodutivos. Parágrafo único. A capacitação deverá incluir programas de formação e sensibilização sobre os marcos de proteção aos direitos sexuais e reprodutivos da criança, com ênfase na importância de priorizar a escuta da criança e respeitar a sua autonomia. Ou seja, não só os atores lá desse órgão de proteção, como até os magistrados, até os operadores do direito que estão envolvidos, seriam pessoas treinadas na cultura pró-aborto. Agora, esse 31 e o 32 são os que têm sido mais discutidos aí, O acesso à interrupção legal da gestação, que nós vimos que não existe, não dependerá de que não precisa? Da lavratura do boletim de ocorrência relativo à situação de violência sexual, De novo, isso aqui impede a perseguição do pedófilo, e isso aqui, essa inexistência de um boletim de ocorrência, ela causa um problema sério. Marlon de Rosa escreveu um livro chamado Abortos Forçados, que eu te indico demais a você ler, porque o que é? Pensa na situação. Essa criança, segundo o IPEA, 70% dos casos de abuso infantil acontecem dentro de casa.
Então essa criança engravida, vítima de violência, vai para um hospital para realizar, tem todo esse atendimento para o aborto, e o boletim de ocorrência não é feito, então o criminoso não vai ser perseguido, essa criança vai realizar o aborto e ela vai voltar para casa, para a presença do abusador. Então a falta do boletim de ocorrência, ela perpetua a ideia dos abortos forçados, né, que são aqueles abortos que não são desejo da criança, mas que ela é obrigada a fazer até pelo próprio estuprador. Ou seja, isso aqui, gente, protege o criminoso, protege o pedófilo, que vai poder agora se livrar da prova do seu crime pelo aborto. Então é cruel o que está acontecendo aqui. Então não precisa do boletim de ocorrência, não precisa da comunicação ao conselho tutelar ou a outros órgãos de defesa da criança, não precisa de comunicar aos responsáveis quando isso puder ocasionar danos à criança ou adolescente. Gente, eu creio que isso aqui fere diretamente o artigo 128 do Código Penal, porque lá diz que para realizar o aborto nessa situação de violência, precisa do consentimento da mãe, ou se é incapaz, isso está lá, procura o artigo 128, parágrafo 2º do Código Penal. Se, olha, deixa eu abrir, aqui. Veja bem, Código Penal Brasileiro. Vamos lá, deixa eu chegar aqui um pouquinho. Vamos procurar aqui o artigo 128. Olha só, artigo 128, parágrafo 2º. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz, que é o que está sendo dito aí na resolução, de seu representante legal. Então, o artigo diz que é necessário ao consentimento do representante legal. Esse artigo, esse parágrafo aqui, esse detalhe, é completamente ilegal. Ele está passando por cima do nosso Código Penal. Isso precisa ser... Essa resolução não é superior ao Código Penal. Então, isso aqui é expressamente... uma ordem ilegal, é algo ilegal, né, que precisa ser observado pelos nossos legisladores. Artigo 32, o limite, isso aqui também tem sido muito dito, o limite do tempo gestacional para a realização do aborto não possui previsão legal, não devendo ser utilizado pelos serviços como instrumento de óbice para a realização do procedimento. Tal parâmetro deve ser considerado exclusivamente para a escolha do método a ser empregado em conformidade com evidências científicas, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, o que isso aqui está dizendo? Se a criança chegar lá 8 meses e meio de gravidez e ela dizer que ela foi vítima de estupro, primeiro, todos os instrumentos comprobatórios desse fato não são necessários, como você viu acima, e ela vai poder abortar. Ela vai poder fazer a sistolia fetal, que estava proibido, mas que o Alexandre de Moraes, com a sua caneta autoritária, simplesmente legislou e permitiu isso por cima das evidências científicas do Conselho Federal de Medicina. Queridos, isso aqui é a instituição do aborto em qualquer tempo, em qualquer momento. Havia-se um consenso de que acima de 22 semanas já não era mais um aborto, né, era um nascimento prematuro. Esse artigo 32 elimina completamente e abre espaço para a barbárie de crianças aí, bebês completamente viáveis, serem assassinados no ventre das suas mães. Artigo 35. É vedado qualquer ato de se humilhar, constranger, ou seja, isso aqui de novo é a proibição do aconselhamento. Aqui de novo, olha, considera-se violência psicológica, e ele fala várias coisas, e a manipulação, que com certeza vai ser utilizada aí como contra, né, o aconselhamento pró-vida. Então, meus queridos, é isso aí que está sendo colocado, é isso que o Conanda fez, passando por cima
dos códigos, por cima das leis, com o único interesse de realmente atender a essa sanha abortista, essa sanha esquisita, né? Essa sanha de morte que as pessoas têm. O que nós podemos fazer? Nós podemos, sei lá, mande e-mail para o seu deputado, para o seu senador do seu estado, fale para ele sobre essa resolução. Né? Eu ainda não tive como apurar, mas eu acho que eu vi hoje sobre alguma movimentação para tentar derrubar sobre isso. Né? Senadora Damaris Alves, a Cristonieto, tem tantas pessoas se envolvendo nisso. Mande e-mails, né? Fale sobre essa resolução. Mas para você que é cristão, lembre-se que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Então dobre o seu joelho, ore por isso e que Deus abençoe a nossa nação. Pois bem, eu fico por aqui, né? Se inscreva aí no canal, nós vamos começar de novo a nossa jornada pró-vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.